Gênesis capítulo 18, verso 19, é o texto com o qual a gente vai começar o estudo dessa manhã, estudo da Bíblia. Depois, na última parte desse momento, nós vamos para o livro e para o guia de estudos, e aí nós vamos chamar alguns convidados aqui para frente, mas a gente começa em Gênesis capítulo 18. Para mim é um texto muito precioso, verso 19. Antes da gente ler, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos ouvir sua voz, acima dos murmúrios dos lábios humanos. Que o teu Espírito tenha acesso livre ao nosso coração. Que os teus anjos tenham espaço para andar entre os bancos dessa igreja, deixando sobre cada cabeça as bênçãos que precisamos. Senhor, sempre que entramos em contato com a revelação, com a Tua Palavra, com a atitude humilde de aprendiz, com a atitude de Samuel que disse, fala Senhor, que Teu servo ouve. O Senhor tem bênçãos para nos dar. Então, nós convidamos o Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 18, verso 19, diz assim a palavra de Deus. Porque eu escolhi, porque eu sei que Ele há de ordenar a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, e obrem justiça e juízo, para que o Senhor possa fazer vir sobre Abraão aquilo que Ele tem dito a respeito dele. Então escuta uma coisa aqui, a gente não tem muito tempo agora, a gente vai rapidinho, sem poder aprofundar muito nos conceitos aqui. Deus está dizendo, eu escolhi Abraão por uma razão. Porque eu sei que Ele vai ordenar a sua casa. Ele vai ter comando na sua casa. Ele não vai deixar a sua casa tomar o curso natural que as casas tomam quando ninguém ordena uma casa. Ele vai reconhecer o seu papel como líder da casa. Ele vai alegremente assumir esse papel, alegremente não, mas ele vai assumir esse papel. Ninguém assume alegremente, porque implica em sofrimento, renúncia, sacrifício, negação do eu e conflito. Ninguém assume uma liderança de uma casa para fazer a vontade do Senhor sem enfrentar conflito. O conflito é parte desse processo. E o jeito como a gente enfrenta o conflito, que é inevitável, vai influir no resultado dessa casa, da vida dessa casa. Porque se a gente enfrenta o conflito do jeito que o diabo quer, a gente perde a casa. Mas se a gente enfrenta o conflito com as armas que Deus dá na sua palavra, Deus está junto com a gente na batalha. Se a gente está querendo batalhar pela coisa certa, do jeito errado, Deus não pode ajudar a gente. A gente pode estar com boas intenções, mas batalhando do jeito errado, Deus não pode ajudar a gente. Deus não pode ficar do lado da gente. Agora, Deus está falando aqui, eu escolhi Abraão porque eu sei que Ele vai ordenar a sua casa. Ele vai pôr ordem, Ele vai pôr regra, Ele vai pôr rumo, Ele vai pôr caminho, Ele vai dizer o que é certo, o que é errado. Para que os seus filhos, depois dele, andem no juízo, obrem juízo, justiça, andem nos caminhos do Senhor. Olha o final que é muito interessante, para que eu possa fazer vir sobre Abraão aquilo que eu prometi para ele. O que Deus tinha prometido para ele? Eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter muitos filhos, eu vou dar terra para você, eu vou dar posse para você, eu vou dar território para você. A gente está aqui, muitos de nós estamos aqui trabalhando, procurando encontrar um lugar ao sol, terra. Deus quer dar isso para a gente. Agora lembra que Deus falou para Abraão assim, eu escolhi você, Abraão, porque eu sei que você vai ordenar os seus filhos e a sua casa nos caminhos do Senhor. Não nos caminhos do seu pai,
não nos caminhos do seu sogro, da sua sogra, não nos caminhos do pessoal da sua igreja, nos caminhos do Senhor. Não tem nada a ver. Não no senso comum do que as pessoas fazem para ordenar uma casa. Não. É de acordo com a revelação do Senhor. Esses são os caminhos do Senhor. Não é aquilo que o povo está acostumado a fazer, é aquilo que o Senhor diz que é para fazer. E aí você vê a história de Eli, lá em 1 Samuel capítulo 3, o verso 13, não dá tempo da gente ler. Mas Deus diz assim para Eli: Eli, eu rejeitei você e a sua casa. Você era sumo sacerdote, a sua casa foi rejeitada. Não vai ter mais sumo sacerdote da sua linhagem. Por quê? Porque você conhecia o mal que os seus filhos estavam praticando, e você escolheu o conforto, você escolheu uma vida pacífica, você escolheu não confrontar os seus filhos. Você vai perder os seus filhos, e você vai perder o ministério que eu dei para você. E agora você contrasta os dois homens. Você contrasta Abraão, que Deus falou: eu escolhi você, Abraão. Por quê? Porque eu sei que você vai ordenar a sua casa, os seus filhos. Você vai dizer o que é certo e o que é errado, do jeito certo, com amor, mas com firmeza. Tem gente que não sabe fazer as duas coisas juntas. Ou ele tem firmeza e arrebenta com tudo, com a casa junto, e derruba tudo e acaba com tudo. Aí, não, mas então se não é para fazer assim, então não faço nada. E aí deixa o laissez-faire. É a casa da avó, da mãe Joana. Tudo pode, está tudo certo, não tem nada proibido. Então, parece que só com oração, um milagre de Deus, que você pode unir as duas coisas: amor com firmeza. Firmeza no princípio correto, mas amor na aplicação do princípio correto. Gênesis, resumindo esse assunto que a gente está conversando aqui, que não dá tempo de a gente se aprofundar nele. Quando a gente rejeita esse papel de liderar a casa nos caminhos do Senhor, de sermos sacerdotes da casa, de compreender que Deus não deu filhos para a gente mostrar para os amigos e olha que legal, bilu bilu, chupetinha, que coisa linda. Não, Deus deu filho a gente para dar cidadãos para o reino de Deus. Nós temos uma missão, que é colocar nossos filhos lá na porta do céu. E o pai que não estiver disposto a dar a própria vida para isso, não vai levar seus filhos para o céu. Você tem que estar disposto a sacrificar até a vida, se for preciso for. Seu emprego, seu trabalho, seu lucro mundano aqui nessa terra, seu dinheiro, tudo que você tem, sua reputação, até dos parentes falarem assim: você é um doido. Porque a loucura dos homens, o que a Bíblia diz? É sabedoria de Deus. A loucura dos homens é a sabedoria de Deus. E quando você começa a fazer o que Deus fala que é para fazer, e a gente vai estudar nesse livro durante 12 semanas, as pessoas vão olhar para você e falar assim: você não está muito legal não. Porque você não vai mais criar os seus filhos como todo mundo cria, usando o senso comum como critério. Bom, quem que escreveu esse livro? Eu queria chamar aqui o pastor Tim já para vir chegando. Nós vamos falar sobre a autora do livro primeiro, para a gente estabelecer quem é que escreveu. Que autoridade tem essa fulana para vir dizer como é que eu devo criar meus filhos? Quem foi ela? Já morreu há muito tempo, morreu em 1915, né, pastor Tim? Nós vamos pegar umas cadeiras aqui. Quem pode me ajudar aqui a duas cadeiras? Legal, muito obrigado. Vamos tirar o púlpito. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado, pastor Tim, pela sua vinda aqui com a gente, sua participação. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você sobre Ellen White. Que sejam fáceis. Elas são todas muito fáceis. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: Ellen White é autora do livro que a gente vai estudar. Seria honesto para mim aceitar o dom profético de Ellen White? Porque ela, nos escritos, ela diz assim: alguém me mostrou, eu tive uma visão à noite. Quer dizer,
ela afirma ter tido esse conhecimento através de forma sobrenatural. Não foi ela que pensou, raciocinou. O que eu vou escrever para os pais? Vou escrever isso? Eu vou escrever. Não foi assim. Então, ou é verdade ou não é. Né? Agora, como é que a gente vai saber se a gente não estava lá para ver se ela respirava, não respirava e tal? Então, a minha pergunta é, seria honesto eu aceitar o dom profético de Ellen White só porque a igreja adventista oficialmente aceita? Veja, eu não posso assumir, Muito obrigado. Até o microfone está conspirando contra mim, não só isso. Veja, Deus não está pedindo ninguém para virar Maria vai com as outras. Eu creio que para você ser membro da Igreja Adventista, espera-se que você esteja em conformidade com as crenças da Igreja. E a de número 18 fala sobre o dom profético como manifesto na vida de Ellen White. Mas isso não é uma questão só de conformidade com as crenças da igreja, é uma questão de convicção pessoal. Agora, eu devo acreditar porque a igreja diz? Não, porque eu tenho a convicção nesse sentido. Mas e como é que eu vou ter essa convicção? Acabei de me batizar, a pessoa na igreja recomenda que eu leia o livro de Ellen White e tal, vejo um monte de gente lendo, e tem até doido que lê também, e daí fala umas coisas doidas, e eu fico olhando assim, sei lá, não é? Como é que eu vou saber? Tem gente que diz, olha, eu não comi, não gostei. Bom, aí você nem tem argumento para dizer eu não comi, não gostei. Entendi. Então, o primeiro passo é você se expor e ler, e você vai ver. Uma das coisas que mais me impressiona em Ellen White, como, por exemplo, livros que ela escreveu no século XIX, são atualizados como se tivessem sido publicados ontem. Então, nesse sentido, eu acho que, como diz Cristo, pelos seus frutos os conhecereis. E há testes, nós não... Essa era a próxima pergunta, então. Como é que eu faço para reconhecer? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, Mateus 24, 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, enganando a muitos. Ellen White não pode ser um desses profetas que está enganando muita gente, inclusive nós todos aqui? Eu fiz um estudo para um simpósio que a gente teve na cidade do Cabo, na África do Sul, comparando o Maomé com Joseph Smith Jr. e com Ellen White. E é interessante que cada um dos dois primeiros dizia o seguinte: a Bíblia foi escrita para aquela época, para os seus dias, etc. ali, e com objetivo local. Mas o meu ministério profético é para todos os tempos e lugares, para o tempo do fim, em outras palavras. Eles vieram para aperfeiçoar uma Bíblia que foi corrompida ao longo dos tempos. Mas Ellen White diz exatamente o contrário. Ela chega a dizer uma citação que é pouco conhecida, que Deus preservou a Bíblia na sua língua hebraica e grega, sem ser adulterada. Então, o principal teste para saber se Ellen White é uma profetisa verdadeira é a sua conformidade com a Bíblia. Eu creio que ela está em plena conformidade com a Bíblia e seu ministério cumpre a expectativa de um profeta verdadeiro, que é a conformidade com a Bíblia, o cumprimento de suas profecias, os frutos do seu trabalho e também a questão de exaltar a Cristo, a natureza divina humana de Cristo. Ou seja, se eu não conheço a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, eu não tenho como avaliar. Exatamente. Correto? Eu aceito Ellen White, veja, eu não aceito a Bíblia porque Ellen White diz que ela é a palavra de Deus, mas aceito Ellen White porque creio que está em conformidade com a Bíblia, que é o padrão para avaliação de qualquer indivíduo que se diz profeta. E porque a Bíblia diz que nos últimos dias também Deus derramaria o seu Espírito, os jovens profetizariam, as moças, os moços teriam visões, sonhos. Ou seja, é um dos sinais dos últimos dias, correto? Exatamente. Muito bem. Então, se eu digo, nessa linha, se eu digo, eu aceito toda a Bíblia, tá bom? Você está aceitando toda a Bíblia, com exceção dos textos que prometem
que o dom profético se no manifestaria nos últimos dias. Agora, vamos supor que ela realmente foi inspirada e teve um dom profético. Seria esse dom o mesmo dos profetas da Bíblia? Ou tem graus de inspiração assim? Os profetas da Bíblia são mais inspirados, Ellen White um pouquinho menos. Nós não cremos que existe... na mitologia grega haviam deuses, semideuses e heróis. Nós não cremos que existem profetas, semiprofetas e não profetas. Não. Profetão e profetinha. Ou é ou não é. Porque tem uma coisa, a autoridade de um profeta é a mesma, porque não depende dele, é de Deus. Então nós dizemos, por exemplo, eu creio pessoalmente, que a autoridade autorial, ou seja, de autor, é a mesma de todos os profetas, porque não está nele, mas em Deus. Mas a autoridade funcional é diferente. A Bíblia é a autoridade canônica e Ellen White é uma autoridade que leva a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é que prova se Ellen White ou não tem o dom genuíno. Não é Ellen White que vai dizer se a Bíblia é verdadeira ou é falsa, correto? Exatamente. Tá. Agora, o que falar dos profetas que não tiveram nenhum livro publicado na Bíblia? Eles têm a mesma autoridade dos profetas que têm livros na Bíblia? Quantos livros da Bíblia Jesus Cristo escreveu, Ele mesmo? Então a autoridade dele é inferior? E os 2 profetas que foram trasladados vivos sem provar a morte, eles escreveram alguma coisa? Você tem Enoque e Elias, nenhum deles. Então a autoridade... Lembra uma coisa... No período de vida de um profeta, a discussão não era você é canônico ou vai escrever parte da Bíblia ou não, porque o cânon bíblico nem formado estava. A discussão é você é um profeta verdadeiro ou falso? Posteriormente, no Antigo Testamento, talvez na época de Esdras e no Novo Testamento depois, é que pela orientação do Espírito Santo, foi formado o cânon bíblico de 66 livros, mas não estava formado na época que o profeta vivia. Tá. A outra pergunta muita gente gosta de ler os livros do pastor Mark Finley, do pastor Bullion e tal. Se uma pessoa desobedece alguma sugestão do pastor Bullion, está pecando, será? Bom, eu sou amigo do pastor Bullion, até encontrei ele em julho, mas não diria que ele é um profeta. Veja, o termo inspiração... Bom, obrigado, você entendeu onde que vai chegar a pergunta, né? Porque, assim, que diferença tem entre o escrito de Ellen White e os escritos de Mark Finley e de Bullion e de Alberto Tim? Puxa, agora você pegou pesado, hein? Eu creio que os meus escritos são inspirados, hein? Bom, eu nunca... Primeira vez que eu estou ouvindo você falar isso. Não, mas veja, depende como você entende inspiração. Há um termo popular, um uso popular de inspiração que o profeta... Aliás, o poeta foi inspirado, que negócio ali... O pregador estava inspirado hoje, né? Eu diria que... Por exemplo, o pastor Bullion e Mark Finley têm escritos inspiradores, mas não divinamente inspirados. Eles podem ter sido iluminados. Opa, então uma diferença... Iluminados nós todos podemos ser, correto? Sim, exatamente. Agora, inspirados só profeta. Exatamente. Porque tem um texto bíblico que diz, se há entre vós profetas... eu a ele me revelo em sonhos e visões. Falando a respeito de Moisés até ali. Então, nós esperamos que... Quer dizer, eu acho que nenhum de nós é um profeta nesse sentido. Embora até o termo profeta hoje é usado de maneira popular como aquele que fala contra uma situação de injustiça. Sim, mas é uma outra acepção do termo. Mas aí não é o sentido bíblico. Bom, e a última pergunta, antes da gente chamar o pessoal para a gente discutir o guia de estudo, o que falar dos livros compilados? Porque tem gente que diz assim, não, isso aqui é um livro compilado, uma compilação de escritos inspirados, perde a inspiração? O que é compilação mesmo? Compilação é quando você junta
escritos textos de vários lugares, põe eles em ordem e tal. Como quando a gente dá estudo bíblico, né? Tem uma série de estudos bíblicos, você pega texto da Bíblia. Será que, a minha pergunta é, se eu pegar textos da Bíblia variados e colocar um atrás do outro, eles deixam de ser inspirados porque eu juntei eles? Assim, que livro de Ellen White não é compilado? Sabe, não quero te colocar numa dificuldade. Não, mas é eu que estou perguntando para você, né? Sabe que eu gosto mais de perguntar do que de responder. Ó aqui, ele está me... Veja o seguinte. Praticamente todos os livros de Ellen White foram compilados. Ela começou escrevendo artigos, e esses artigos foram agrupados. Mesmo no livro Primeiros Escritos, você vai ver que ela já havia, o relato da primeira visão já havia sido publicado antes. Pouca coisa que ela escreveu não foi compilado. Agora, o que faz a diferença foram as compilações feitas durante o período de vida dela, que ela mesma supervisou e deu, e colocou parágrafos de transição entre um e outro, ali uma porção e outra, e depois feitas posteriormente sob a supervisão dos depositários. Mas com orientação dela, porque eu me lembro de ter lido ela dizendo, antes da morte dela, que devia escolher uma comissão de gente que continuasse publicando os livros e selecionando partes, correto? Sim, no testamento dela, que foi depositado em 1912, no cartório de Santa Helena, na Califórnia, que é a última versão, ela faz provisão a que os depositários façam compilações temáticas. Deixa eu só acrescentar uma ideia que me veio há pouco tempo. Sabe que um dos princípios de se interpretar corretamente a Bíblia e Ellen White é agrupar todas as citações onde ela fala sobre um determinado tema. Mas quantos aqui teriam tempo para fazer isso, pegar e ler as 100 mil páginas de Ellen White e tentar tirar os ali? Então, uma compilação é uma forma de agrupar tematicamente algo que é um princípio que a gente tem e que ela mesma pediu que fosse feito. Algumas pessoas dizem, não, mas aí tira o texto fora do contexto. Por que não consultar o contexto, então? Está lá disponível na internet? Só vou lá olhar o Desde o dia contexto. 16 de julho de 2015, todas as cartas e manuscritos estão disponíveis online no site que nós mencionamos. egwwritings.org. Então, se você tem dúvida sobre o significado de um texto, então você pode chegar lá e dar uma olhada. Deixa eu só aproveitar um ensejo. Foi projetado aqui, alguns não conseguiram pegar o livro. Ou quem sabe você vai viajar e não possa levar. Se você entrar nesse site aqui, egwwritings, repetindo w ali.org, você tem escritos de Ellen White em 134 línguas diferentes. Nossa. Você pode clicar na bandeira de Portugal e acessar o português. E então você, nos aplicativos, você pode baixar o aplicativo em português. Se você quer o aplicativo em inglês, deixa no inglês mesmo. Mas isso é uma coisa para que você tenha o livro também na sua versão eletrônica. Muito obrigado, pastor Tim. E eu queria chamar agora o pastor Jaime Wolff, a minha esposa Mari Luz, a vovozinha Mari, pode vir, e a Marli, esposa do pastor Tim. Ela já é avó? Já é avó. Tão jovem? Pois é, você já pensou? Pois nós não somos ainda, hein? É, né? Gente, vamos abrir... eu me esqueci de uma coisa. Parece que ao redor de 16 pessoas ficaram sem o livro hoje. Deixa eu ver as mãos de quantos ficaram sem o livro e gostariam de ter o livro. Eu tenho um livro que posso trazer sábado que vem. E eu queria saber se tem mais alguma alma caridosa, bondosa, que tem o livro em casa e que poderia ceder o livro para alguma dessas famílias que está aqui hoje. Eu queria ver a mão. Eu vou ceder. Pode ceder agora? Pode ceder. Bruno está aqui. Levanta quem pode ceder. Marli. Ou se alguém prefere ler um livro online, Tem também. Ou em inglês.
Marli, Diego deu uma informação importante aqui. Obrigado pela bondade de quem cedeu o livro. Você vai ganhar o livro de volta sábado que vem. Porque o Diego me disse que tem mais 2 caixas vindo do Brasil para o sábado que vem. Então, resolvido o problema. Se você quer o guia de estudo, para seguir com o guia de estudo, eu estou com o meu guia de estudo aberto aqui. Ó. Baixei agora há pouco aqui dentro da igreja. Então, você pode baixar para seguir com a gente aqui. Guia de estudo, Adoração em Família 2015. Porque 2015 foi estudado no Brasil. E vamos trabalhar. O tema da lição número 1 é obediência, a lição mais importante. E mais algumas outras lições básicas. Mari, você podia ler para a gente a introdução, o primeiro parágrafo. Veja, quando a gente lê isso aqui, nada do que Ellen White escreveu foi ideia dela. Eu tenho ouvido gente falar assim, Ellen White proíbe isso, Ellen White é ignorância pura. Ellen White não proíbe nada, Ellen White não manda nada. Quem é ela para mandar na minha vida? Agora, se Deus falou, então é Deus, não é Ellen White coisa nenhuma. E se eu rejeito isso, eu estou rejeitando não Ellen White, que o verme Ellen White, e ela mesma se chama de verme, nesse contexto. Eu não estou rejeitando o verme humano, que já nem existe mais. Eu estou rejeitando quem? O próprio Deus. Então, vamos ler. É diferente de ler um livro do pastor Tim, com todo respeito ao meu amigo. Mas é diferente. Ele não é um profeta. Né? Um livro do pastor Bullion, livro do pastor Mark Finley, não são profetas, são boa gente. Melhor ainda quando está dormindo, né, Marli? São boa gente, mas não são profetas. Não são profeta. Profeta é uma outra coisa. Tá? Então vamos lá. Mari, pastor, só nesse lado tem um texto que eu acho que seria muito interessante a gente ter uma ideia, Lucas 10:16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Né? Aí que tá. Esse é um texto básico sobre essa história de rejeitar alguém que Deus coloca no nosso caminho. Que tem o dom profético, né? Mari, pode ler para a gente a introdução? Sim. O que eu vou ler está na Você pode acompanhar no seu guia de estudos, virtual ou físico, tá? Tá? Página 79, no primeiro parágrafo dessa página. A felicidade... Página 6 do guia, isso. Do guia é a página 6. A felicidade depende da obediência. Lembrem-se os pais, as mães e os educadores em nossas escolas de que é um elevado aspecto da educação ensinar obediência às crianças. No entanto, bem pouca importância é dada a esse ramo de educação. As crianças serão mais felizes, daí repete, muito mais felizes, sob a devida disciplina do que se as deixarmos fazer o que os seus impulsos não educados sugerem. Essa semana mesmo eu estava no aeroporto e eu vi um caso desse. A criança infeliz. Criança infeliz, infeliz, infeliz. E os pais são culpados da criança ser infeliz. Porque a criança é infeliz porque o pai e a mãe deixam ela ser infeliz. Podia ajudar a criança a ser feliz. E a Ellen está falando isso Eles aqui. se sentem seguros quando tem regras, isso eu faço, isso eu exatamente. obedeço. Eu acho que em vez de a gente ler todos os parágrafos, o pessoal vai poder ler em casa, a gente vai mais comentar, né? Então, e vamos assim pontuar a resposta e comentar. A primeira pergunta vai para o pastor Alberto. E eu estou me atrapalhando aqui com o meu aparato aqui. Qual é o risco espiritual para pais que permitem que seus filhos desobedeçam? Pastor Tim, o que diz o texto ali, página 87? Veja, na infância, você falou em comentar, na infância, quem representa a Deus são os pais. Então é uma solene responsabilidade. E se os filhos são permitidos a desobedecer aos pais, eles estarão aprendendo a desobedecer a Deus, porque não precisa se submeter à autoridade. Então, a autoridade existe, eu posso simplesmente desrespeitá-la. Tem essa ideia assim de que os pais devem ser amigões, né? Amigo, sou legal e tal, não vou exercer autoridade porque vou afastar. Será que é assim mesmo, pastor Jaime? Afasta o filho se você exerce autoridade de pai com amor, com carinho? De forma alguma, muito pelo contrário. A introdução mencionou
As estatísticas mais recentes estão evidenciando um índice elevado de crianças em depressão, automutilação e suicídio. As crianças estão infelizes, justo pela extrema generosidade dos pais de não submeterem os seus filhos a frustração alguma. Os pais servem os filhos hoje. Parece que o cérebro humano foi feito para ser guiado até uns 20 e poucos anos, né? Você tem que ter parâmetros de vida. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir. E quando não tem isso, esse cérebro se desorganiza, como você está falando, e perde a estrutura, se desestrutura completamente, né? Mais alguém tem alguma coisa para acrescentar nesse primeira... Você tocou num ponto importante, essa questão de pais que são amigos. Desculpe, melhor dito, pais que são só amigos. Sim. Os pais deveriam ser amigos e pais. Amigos e pais. Gostei, interessante, claro. Mariluz, a segunda pergunta: por que os pais não devem tolerar manifestações de ira? Criança que grita, se atira para trás, joga no chão, chuta. Eu fui fazer uma visita uma vez, eu entrei na casa, a criança agarrou minha perna e começou a dar soco onde pegava. Entendeu? E aí o pai e a mãe ficaram olhando assim, rindo, e eu sofrendo a agressão, né? E ali, de boa, assim, ninguém fez nada. E eu, pastor, tem que pôr a mão na cabecinha, né? E tal. O que acontece quando os pais toleram esse tipo de atitude da criança? Mari? Você falou que estava no aeroporto e viu uma cena. É bem comum a gente ver hoje em dia essas cenas, né? Quem nunca viu num supermercado, num shopping? E eu fico pensando, né? Uma coisa que foi escrita há tantos anos atrás, e a gente continua vendo tão atual isso, né? Mas ela diz assim, o livro diz, né? A inspiração diz: nunca permita demonstração de ira, demonstração de temperamento irascível. A gente tem filhos e a gente sabe, quando tem mais de um, de que os temperamentos são diferentes, que as crianças têm uns mais maleáveis, outros nem tanto. No entanto, ela diz nunca. Aqui, nunca permita essa demonstração. Mas por quê? Porque se você permitir uma vez, isso vai repetir, e quando se repete, forma um hábito. A repetição vai formar um hábito. E vários hábitos repetidos formam o caráter. Tem pais que só disciplinam a criança quando eles estão irritados. Se não irritou, eu não disciplino, porque tem que esperar crescer o meu nível de irritação. Mas parece que o melhor momento para a gente disciplinar é justamente quando a gente não está irritado ainda. Não, e até acham bonitinho, ou assim, não, criança, aqui ela diz, né, isso é algo suportado, não deve ser suportado. Não, criança é assim mesmo, criança grita, criança esperneia, mas não, porque isso vai moldar o caráter dela. Vai moldar o caráter, o futuro da vida. Vai se repetir, vai, como um cimento, vai endurecer depois. Marli e a gente Jane, deve trabalhar a ira fora do momento da ira. As crianças têm sentimento como nós adultos, sentimentos positivos e negativos. Só que as crianças, quando pequenas, elas não sabem administrar os sentimentos, especialmente sentimentos mais de fortes, frustração, negativos, como o pastor Jaime falou. É muito difícil ouvir um não. Então, a gente deve trabalhar com a ira da criança fora do seu momento de ira. A gente deve colocar bem claro, é possível antever essas cenas de birras, quando a gente consegue trabalhar com as crianças com as regras cumpridas no momento certo. A criança vai acostumar com essas regras, e quando chegar no momento que você tem que... Ela já sabe por antecipação o que se espera numa situação qualquer. Em outras palavras, os pais fazem contratos com os filhos, regras, combinam planos, definem critérios, limites e consequências. Então, quando chega numa situação onde a criança quer, basta o pai rever o contrato que foi feito. Cumprir o estabelecido. O que você acha disso? Está dentro do nosso combinado? É possível, não é? Então a criança... Ou seja, a gente tem que se antever a uma crise dessa, e você não pode... Quando você cria a regra, quando o jogo já está andando, dá aparência de injustiça. Então você tem que se antever, né? E você criar a regra antes do jogo começar e dizer assim: olha, se acontecer isso, vai acontecer isso, se acontecer isso, acontece isso. A regra e a consequência. E aí aplicar a consequência. Porque se você
cria a regra, você cria a consequência, e você não aplica a consequência, você perde toda a autoridade, fica desprezado, né? Agora, pastor Jaime, próxima pergunta. Por que alguns pais não conseguem, não podem e não conseguem educar os filhos? Eu já vi pais falarem assim, não dá, eu não vou ter mais filho, porque não tem condição, não consigo. Como que o pai vai ensinar o controle de apetite aos filhos se ele não é temperante, se ele não administra bem a si próprio? A melhor educação é pelo exemplo. Então, os filhos observam muito a conduta dos pais, de formas que eles estão copiando o comportamento dos pais. Eu achei muito interessante esse parágrafo da terceira pergunta, porque ele faz uma conexão que não é comum, a gente não pensa nela comumente. Faz a conexão entre disciplina de filhos e domínio próprio. Quando você quer que o filho aprenda a ter um procedimento correto, isso vai requerer domínio próprio do filho. E agora a inspiração de Deus diz aqui, para o pai conseguir isso do filho, o pai e a mãe também precisam ter domínio próprio. E esse domínio próprio é revelado em hábitos físicos de comer e beber. Isso eu não sabia, se Deus não tivesse revelado aqui. Então, se o pai e a mãe são intemperantes, não conseguem evitar aquilo que faz mal, come demais, etc., você não vai conseguir educar os filhos, porque você não está exercendo domínio próprio, então você não consegue ensinar domínio próprio para os filhos. É isso que eu estou entendendo do texto aqui, pastor Tim. Uma vez eu li um livro de um professor da Universidade de Passo Fundo, e ele dizia o seguinte, que uma criança em casa é como um gravador ligado. Tudo que os pais fazem, o que acontece ali é absorvido. Que coisa. Na sala de aula a gente vê exatamente isso. Quando eu trabalhava em sala de aula, a gente sabe tudo que passa lá dentro da casa só de trabalhar com a criança todo dia. Bom, a próxima pergunta é para Marli, né? É isso, Marli. Quais as consequências do desrespeito dos pais às leis do corpo? Essa pergunta exatamente é bem junta com a pergunta que a gente teve antes, a pergunta 3. Exatamente isso. Os pais, às vezes, por falta de não ter esse domínio próprio, eles não conseguem passar para a criança o autocontrole e o autodomínio. E isso vai tranquilamente para a vida espiritual. E como o pastor Marcos aqui pontuou, às vezes a mãe quer que o filho tenha um tipo de alimentação, come alimentos saudáveis, faça isso, faça aquilo, mas ela mesma ou a família come de toda a alimentação contrária ao que a criança tem que comer. Às vezes a questão de fazer atividade física, a mãe pede que os filhos façam, ela mesma não faz. Então, a maneira como nós administramos a nossa vida, o nosso estilo de vida, a gente passa para as crianças de uma forma que a gente fale ou não. A maneira que eu tenho o meu autocontrole, tem mães que comem fora de hora o tempo todo, mas a criança nos horários certos. Tudo isso eu passo. Eu estou passando um estilo, uma filosofia, valores através da maneira como eu administro o meu autocontrole. Lendo essas coisas... Né? Por preceito e por exemplo. Lendo essas coisas aqui, eu entendo, e vocês me corrijam se eu estou errado, que o domínio próprio ele é treinado por hábitos físicos. E se a gente olhar na Bíblia, a gente vê que Adão e Eva caíram onde? Domínio próprio. Lá, com falta de domínio próprio na alimentação. A primeira tentação de Jesus qual foi? A mesma. A tentação de comida. Então, essa relação de pais, filhos, comida, é uma coisa muito séria, porque comida é uma coisa que sustenta a vida. Ela sustenta a vida, mas pode matar a gente. Tem gente que está morrendo. Não come para viver, come para morrer. E parece que isso é um divisor de águas na família. A família que não dá atenção para isso vai ter dificuldade na disciplina dos filhos. Parece que isso que a gente entende daqui. Sem contar que o tipo de alimentação também vai causar irritabilidade, né? Claro. Muito açúcar, Claro, chocolate, claro. Pastor Tim, próxima pergunta. Quais as vantagens de se quebrar o hábito de transformar a noite em dia? Parece que as coisas legais para a gente fazer são à noite, né? Quem que vai olhar filme à tarde? Tem que ser à noite. E quanto mais tarde, melhor. Mas naquela época não tinha internet. Como que ela escreveu isso para trocar o dia pela noite? O que eles... Eu não sei o que o pessoal ficava fazendo, não. Né? Bom, as redes sociais funcionam normalmente à noite, mas
estão mais ativas do que durante o dia, onde o indivíduo está na escola ou está trabalhando. Mas, em realidade, o que nos é dito é que melhoram, quer dizer, manter uma regularidade, dormir à noite e ficar acordado de manhã melhora a saúde, o ânimo, a memória e o humor. Interessante que essa citação de Ellen White alguns têm contestado, dizendo que não é bem assim, que não faz nenhuma diferença. Mas vários estudos têm comprovado, estudos sérios hoje, de que realmente o sono antes da meia-noite, independente do fuso horário onde você está, é mais benéfico do que o posterior até. Então, não é simplesmente ela diz, mas estudos científicos têm dito a mesma coisa. Que coisa impressionante. Pastor Jaime... É enorme a quantidade de crianças que dormem quando estudam pela manhã na eu me lembro de você falar isso, Mário. Dormindo profundamente, assim, como se fosse um sono pesado da noite, nas horas da manhã. Por quê? O que aconteceu que essa criança não está na escola com tanto sono assim? O que aconteceu? Que horas que ela foi dormir? O que está havendo nessa família, né? Pastor Jaime, quais as consequências de se manter cantos sujos e negligenciados na casa? Quarto da bagunça, aquela garagem que está daquele jeito que... né? Quais as consequências disso? Tem uma ligação muito próxima entre organização do ambiente e organização mental. Então, a partir desta desordem que alguns pais permitem que o ambiente permaneça constantemente, né? Se acostumam, eles estão contribuindo para que a organização mental da criança esteja confusa também. De formas que, sempre quando a gente vai produzir alguma coisa, tem algo a fazer, a gente tem que pôr tudo em ordem para que haja organização mental suficiente em função de produzir. Né? Muito obrigado. Marli... O olho acostuma, né? Vai acostumando, daqui a pouco você acha normal e não enxerga mais a bagunça. Não enxerga mais, porque ela está ali todo dia. Mas é interessante que quando vem visita, aí enxerga. Né? Vai arrumar rapidinho. Marli, a 7ª. Que devem fazer os pais que antes eram negligentes, mas agora querem estabelecer regras apropriadas para os filhos? É possível isso? Com certeza. A gente está aqui para aprender também. O nosso grupo aqui, com certeza, ao ler o livro, ao estudar, vai ver que algumas coisas fez errado. Se a gente fez errado, é a hora de sentar com família, quem sabe pedir até perdão para um filho se fez ou cometeu alguma coisa que venha magoar. Mas é hora de a gente montar novas metas para a família, unir a família e colocar, gente, nós queremos ter um lar, realmente um lar que vai até o céu. E o céu não vai ser o mesmo se alguém de vocês não estiver lá. É muito bom de ter esse seminário aqui, pastor, onde tem jovens, adolescentes, crianças, os pais, porque todos vão entender quais são as propostas da casa agora. Sentem com a sua família, colocam as metas. Tem coisas que são das crianças. Até 3 anos a criança tem que aprender 3 coisas: ordem, obediência e responsabilidade. Até 3 anos. Então, quer dizer, se até 3 anos tem que aprender isso, faça alguma coisa, coloca as metas para alcançar a sua faixa etária dos seus filhos. Se é jovens, alguma coisa, mas se você errou, coloque, Deus dá uma nova chance, é hora de a gente crescer. Isso eu achei muito interessante no texto, porque os filhos podem dizer assim, ué, o que está mudando na regra agora? Por que a casa foi sempre desse jeito, agora está mudando? Está mudando por quê? Então, o conselho de Deus aqui, fala para os filhos, a gente errou até agora, a gente estava errado. E eu não tenho tempo para contar agora, mas eu me lembro lá em casa, quando meus pais começaram a mudar o jeito de comer. Até uma certa idade que eu tenho memória, a gente comia como todo mundo comia. Numa certa época, meu pai e minha mãe começaram a ler um livro que mudou a cabeça deles, e eles disseram, filhos, a gente viveu errado até agora. A gente tem que pedir desculpa para vocês, mas a partir de agora a gente quer começar a fazer a coisa certa. E a gente entendeu aquilo, que não era capricho dos pais, mas eles estavam querendo se submeter a uma orientação de Deus, né? Coloque uma meta por semana e cada semana tente colocar uma meta a mais na sua família. Orem por ela, trabalhem por ela e vocês vão ver que em 12 semanas terão uma nova família. E vamos para a última pergunta, pastor Jaime. Por que os pais devem evitar
evitar que os filhos durmam com outras crianças. Não é tão legal dormir todo mundo junto, apaga a luz, dorme tudo lá debaixo das É a cobertas. noite do pijama, né? Noite do pijama, fica todo mundo lá, que legal. O que pode acontecer num momento destes? Muitas coisas. E sendo bem ingênuo, Gostei nada dessa de palavra. malícia. Gostei dessa palavra. Pelo menos a criança pode ter contato precocemente com assuntos com os quais ela não deveria ter contato. Que sempre tem um mais velho que vai ensinar, vai dizer coisas, vai falar novidades, e isto pode despertar uma curiosidade imprópria. Isso para falar no mínimo, Isto né? sendo ingênuo, porque muitas vezes acontece que os mais velhos acabam se aproveitando da situação, às vezes abusos começam nesta Começam idade por aí e experiências e são desse tipo, estendidos né? para o resto da vida. Ou despertar de curiosidades, de contatos físicos, coisas assim. E que às vezes podem isso acontece comprometer. numa idade muito precoce e a criança acaba tendo sentimentos contraditórios a respeito do que aconteceu, alguns positivos, outros negativos, e mais tarde na adolescência começa a pensar, será que eu sou assim? Não, mas peraí, não é que você é assim, é que tem uma coisa que aconteceu lá fora de hora, que mexeu na sua cabeça, que não devia ter mexido, você não tinha maturidade para ter essa experiência naquela época. E então a pessoa fica na dúvida, será que eu sou? Acho que eu sou assim, acho que eu nasci assim. Gera conflitos, né? Gera conflitos, né? Pastor Tim? O nosso horário já está bastante avançado. Eu só tenho uma pergunta para você, porque você só perguntou para nós aqui. Eu também vou falar que nem você, só as fáceis. Ok. Como é que eu posso implementar em minha casa todas essas regras aqui e não transformar o meu lar numa prisão, no qual depois os filhos aproveitam quando saem de casa? Agora eu consegui a liberdade. O que vocês acham? Eu vou dizer o que aconteceu lá na casa, na minha casa. Na minha casa, meus pais, por causa dessas coisas aqui, esse livro era o livro de cabeceira do meu pai. Meu pai tinha esse livro todo sublinhado, e meu pai tentou criar a gente, imperfeitamente, claro, mas da melhor maneira que ele conseguiu dentro dessas regras aqui. Então, por exemplo, eu não podia dormir na casa dos meus amigos, nunca fui dormir na casa dos meus amigos, e a gente não dormia junto nos quartos. Eu perguntava ao meu pai, por que, pai? Mas por que todo mundo deixa? Os pais dos meus amigos deixam. Meu pai dizia, eu não sou pai deles, eu sou seu pai. E um dia eu vou explicar para você, um dia eu vou contar para você. E hoje eu já sei, descobri porque eu estou lendo aqui. Mas meu pai saía de férias todos os anos com a gente, um mês, levava para a praia, jogava bola, andava com a gente, muito contato, viagem, brincava. Meu pai ensinou coisas, por exemplo, sobre masturbação, meu pai me ensinou. Claro que meus amigos já tinham falado muito tempo, mas meu pai deu é assim, filho, que são as coisas. Então, tudo isso ajuda você a equilibrar a regra com a amizade que você falou. É amizade, mas é amigo, mas é pai. É pai, mas é amigo, né? Gente, estava muito bom, mas nós temos que almoçar. Então, muito obrigado pela sua participação. Agradeço você. Lembrando você que deve trazer o guia de estudo sábado que vem. Muito obrigado vocês que participaram. E eu vou pedir para Mari fazer oração. Nós vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado você que esteve acompanhando a gente pela web também. Você é convidado também para estar com a gente no próximo sábado. Mari. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que tivemos nesses momentos de acrescentar conhecimentos, de expandir nossos conhecimentos e aprender mais sobre essas verdades tão atuais. Obrigado porque essas mensagens foram deixadas para nós hoje em dia. Obrigado porque a Tua palavra é a luz maior e nós podemos confiar completamente nela. Senhor, pedimos agora que nos fortaleça, se temos falhado como pais, nos ajude nas nossas falhas, abençoe nossas famílias, abençoe os jovens que são pais em potencial, que irão formar seus lares. Abençoe cada pessoa, Senhor, que tem o desejo profundo no seu coração de colocar essas coisas em prática e viver uma vida melhor aqui enquanto Tu não vens. Que Tu nos prepares cada dia mais para esse encontro
que vamos ter contigo em breve. Que perdoe os nossos pecados, que nos abençoe neste sábado ainda, em nome de Cristo Jesus. Amém.